proximidades, interesses, oposições, conflitos, antagonismos, e suas práticas criam as alternativas para a produção e reprodução da vida social. Ou ainda, cada indivíduo, ao criar em sua vida cotidiana condições históricas para reproduzir sua vida, cria indiretamente a possibilidade de reproduzir a vida para todos os outros indivíduos, tornando-se ser particular e genérico. E este considero que é um dos desafios da educação. E fiz menção na minha exposição, e agora simplesmente vou aqui citar a importância de pensarmos numa concepção de trabalho educativo, enraizada nessa perspectiva daquilo que pode ser a emancipação humana, e, ao pensarmos no trabalho educativo, concebermos uma concepção de formação do indivíduo que tenha no trabalho, em todas as suas dimensões ontológicas, antropológicas, da praxis, o seu referencial vital. Que bom encerrar. Nesse sentido, a minha intenção aqui seria mostrar, como eu disse anteriormente, que a educação vigente, essa educação escolar tendencial e predominantemente hegemônica, educa para o mundo do trabalho, isto é, para o mundo da alienação humana, e para a cidadania, isto é, para os limites da revolução chamada política, reconhecendo na luta pelos direitos, chamados direitos humanos, uma série de confrontos e conflitos que demandaram, inclusive, a vida de muitos companheiros que aqui não estão mais. Hoje temos um processo educacional onde a socialização se transforma num processo de integração mediado pelo individualismo, mediado por aqueles chamados 4 pilares do relatório Delors: o aprender a conhecer, o aprender a ser e o aprender a conviver. Mas que ser aprender a ser? E o que aprender a conhecer? E agora surge inclusive o 5º pilar, que é o pilar do sonho, o pilar do chamado empreendedorismo. Um pilar que reafirma o individualismo exacerbado, um pilar e uma política formativa referenciada naquilo que eu chamaria de estratégias individualizadas. Cabe ao indivíduo resolver seus problemas independente das condições históricas que vive. Um esvaziamento, então, daquilo que é o ato de ensinar e uma prioridade aos procedimentos, à dimensão psicológica, cognitiva, ao construtivismo, do escolanovismo, etc. Encerro retornando a Marx, na própria introdução à crítica à filosofia do direito, quando ele diz que a crítica já não é fim em si, mas apenas um meio. A indignação é o seu modo essencial de sentimento, e a denúncia a sua principal tarefa. Estou aqui indignado, estou aqui talvez tentando um esforço coletivo de denúncia, estou tentando, como diz a música, ir para além da vontade encoberta das pessoas. Me sinto como homem humilhado, escravizado, abandonado, desprezível, deseducado e alienado. Mas digo como Marx disse para o proletariado do seu tempo: nada sou e serei tudo. Obrigado. Obrigado, Jorge, pela disciplina bolchevique. Professor Claudinho.
Bom dia. Primeiramente, é um grande prazer estar participando deste evento. Um agradecimento que expresso ao Giovanni, ao Roberto e ao Renan, que foram os interlocutores com os quais eu mantive contato até o evento e que tornaram possível esta minha participação. Só me permite, antes, um minuto, que esta vinda para cá está sendo extremamente importante pela possibilidade, antes de qualquer coisa, de uma parceria entre o STED-BR, que é o grupo que eu coordeno, e a REPT, que vai desde um amplo e ambicioso projeto de formação, que ontem o Giovanni colocava, a realização de alguns eventos conjuntos, e que ontem conversamos mais alongadamente, e principalmente a possibilidade, mas que possibilidade, o encaminhamento de algumas publicações conjuntas, a começar pela publicação dos resultados deste evento, que, pelo menos naquilo que a gente imagina, poderiam muito bem estar gerando duas publicações, uma contendo as conferências e a outra contendo as exposições, os minicursos, as comunicações, algumas das comunicações em função da temática do próprio livro e do próprio evento. Então, só para começar essa minha fala, gostaria de estar sinalizando que estou vendo como muito profícua a possibilidade de um trabalho conjunto entre o STED-BR e a REPT, professor Giovanni. Espero que colhemos bons frutos não para enaltecimento pessoal nosso, que acho que é perspectiva com que a gente trabalhe, mas que essa produção ela seja um instrumento efetivo à disposição da luta da classe trabalhadora em nosso país. Então, é essa perspectiva que eu acho que esta parceria que se abre, que se coloca. Eu estou participando de todo o evento, e desde a mesa redonda de abertura, são muitos pontos que foram me provocando, positivamente por convergirem com minhas reflexões metodológicas e teóricas, mas também muitos posicionamentos com os quais eu não concordo, que eu tive dificuldade de estar digerindo e que exigem, na minha opinião, um aprofundamento teórico do debate, que é óbvio que não vou estar fazendo ao longo desses 30 minutos que tenho para conversar com vocês. O tema para esta mesa redonda é trabalho, educação e alienação. Certamente, o conceito de alienação tem sido colocado numa posição categorial, isto é, como fundamental para o entendimento marxista da condição do trabalhador no capitalismo. Postura a qual certamente eu concordo. Entretanto, para explorar o tema, eu não gostaria de cair em terreno minado, tomando a discussão sobre alienação como uma querela escolástica, na qual o conceito deixa de ser um instrumento teórico de desvelamento de relações reais, historicamente vividas pelo homem e pela sociedade, se tornando central em si mesmo. Assim sendo, para mim, discutir sobre alienação acaba me levando a discutir os outros conceitos e, particularmente, acaba até mesmo me levando a pensar outro título para as minhas notas, que nada mais são que notas mesmo, e que me leva a colocar a centralidade no debate sobre educação, luta de classes e revolução. É óbvio que estou
guinando a curvatura da vara por uma direção em que a discussão sobre alienação, sobre emancipação, ela se coloca no quadro teórico com o qual estou mais próximo. Com esta formulação provocadora, certamente, ao enunciar este título, estou querendo dizer que acho preferível tomar as categorias como que articuladas, de modo a teoricamente explicitarem o mundo que vivemos. Mais que gastar longas laudas para discutir conceitos, penso que devemos tomá-los como expressão teórica da realidade que vivemos. Em outras palavras, gostaria muito que a elaboração teórica nos auxiliasse no entendimento sobre o contraditório processo em curso, no qual o velho modo de produção, o capitalismo, está em lento processo de destruição de suas relações fundantes, mas que o novo modo de produzir e viver dos homens ainda está em processo de nascer. Isto é, está lentamente se produzindo e transformando as relações e o modo de ser dos homens. Não esquecer que para os teóricos do século XIX, esse processo era utopicamente expresso pela reivindicação da construção da sociedade socialista. Mas mesmo neste evento, rico em abordagens plurais sobre a relação entre trabalho e educação, é preciso se perguntar se vale a pena colocar importância no debate deste tema, ainda pressupondo principalmente a atualidade do marxismo. Neste tempo, ou nestes tempos de vitória, ou de canto da vitória das liberdades democráticas, do livre mercado, de ações militares do grande império e que visam garantir a liberdade, entre aspas, e a democracia, entre aspas, em todo o planeta e também fora dele, quiçás em todo o universo. Precisando um pouco essa observação inicial, estou mesmo querendo provocar diretamente, perguntando se vale a pena, mais amplamente, fazer a defesa de uma perspectiva que tem entre seus pressupostos a pesquisa profunda, radical e crítica da realidade, entendida em sua materialidade, em sua totalidade contraditória, a investigação com o objetivo de descobrir e desvelar as leis explicativas da realidade natural e social, a necessidade de uma formação crítica e integral do homem, a transformação revolucionária da sociedade, a organização política e a tomada coletiva de decisões, a superação das profundas desigualdades sociais, enfim, do fim da violenta e selvagem destruição das únicas duas riquezas que garantem toda a vida, bem como a sua produção e reprodução: a destruição da natureza e a destruição do próprio homem. Vou entabular estes meus apontamentos tomando por base que a produção da obra marxiana e engelsiana, base dos pressupostos da concepção materialista dialética da história, não se deu motivada por interesse de ordem acadêmica, mas por motivações políticas. Contrapondo-se aos limites das concepções então em voga, objetivavam colocar à disposição das forças revolucionárias da sociedade, que para eles era capitaneada pelo proletariado como classe que, ao se emancipar, também emanciparia todas as demais classes da sociedade, um rigoroso método de análise que possibilitasse o entendimento da totalidade histórico-social. Esse método deveria possibilitar um amplo entendimento da realidade, uma rigorosa teoria que apreendesse como uma totalidade complexa as determinações das relações entre os homens e dos homens com a natureza. Se esse entendimento é correto, penso que podemos expressar em outras palavras que tiveram os pais do marxismo um manifesto objetivo de criar um instrumento metodológico e teórico que tornasse ainda mais consequente a luta revolucionária do proletariado.
O meu texto, o texto que eu preparei, aproveitando a vinda para cá, ele acaba ficando longo. Ele está com algo em torno de 20 páginas, e como eu estou trabalhando com telas, ele compreende 73 telas. Então, até o momento, um terço da minha fala, eu estou na introdução do texto. Eu penso, avançando um pouco e pontuando a discussão, que a reflexão do tema, ela exigiria articularmos, isto eu tento fazer no texto, 4 grandes questões com o objetivo de estar provocando o debate. A primeira é recolocando algumas questões de ordem teórico-metodológicas, ou questões metodológicas e teóricas. O segundo ponto é destacar a ciência da história e a sua relação com a educação. O terceiro é traçar um entendimento da educação e particularmente da escola, como articulada as transformações do capitalismo e do trabalho. Em quarto lugar, finalmente conversar um pouco como fica hoje a discussão sobre alienação, sobre emancipação, e que para mim são cunhas, alavancas, para estar colocando em relevo a discussão sobre a questão da revolução. Então, acho que a exposição e as provocações passariam por articular esses quatro momentos da fala. Óbvio que eu não terei tempo de uma exposição delongada sobre isso. Quanto ao primeiro tema, algumas questões metodológicas e teóricas, eu tenho feito uma discussão já publicada num conjunto relativamente amplo de livros sobre a análise que eu faço dos referenciais teórico-metodológicos que pululam na contemporaneidade, nas mais diferentes áreas do saber, e como, a partir da interlocução, a partir do embate com esses posicionamentos, eu recupero, eu trato a problemática da atualidade do marxismo, né? Nessa discussão, eu tenho buscado entender e estudar a construção marxiana e engelsciana dos pressupostos metodológicos e teóricos da concepção materialista dialética da história. É essa a discussão principal que eu tenho entabulado. Minha leitura da obra desses dois clássicos é que foram gradativamente construindo as suas obras num movimento em que o processo de produção da obra foi se dando continuamente, acompanhando o amadurecimento da vida, marcado por continuidade de problemas e temas de investigação e ação, mas também por radicais rupturas com abordagens, concepções e posições. Foi dessa forma, num movimento de incorporação e superação crítica, que eles foram do idealismo ao materialismo, do materialismo fenomênico ao materialismo dialético, da dialética como método de apreensão metodológica da história como realidade contraditória, da economia política, crítica da economia política, da esquerda hegeliana para a radicalidade do comunismo, etc., das utopias socialistas ao entendimento da luta de classes, da genérica ideal emancipação humana à revolução como processo social e histórico. Em alguns de meus escritos, eu tenho buscado ser um crítico radical dos modismos e, particularmente, com as perspectivas novidadeiras, dessa forma que eu tenho tratado
toda essa busca dos nova sociologia, nova história, nova antropologia, novos objetos, novos métodos, novos problemas, enfim, toda esta cantinalha que eu tenho reduzido em torno da questão da perspectiva, que eu chamo de perspectiva novidadeira, e que, para mim, são abordagens que não passam de escamoteamento, de abordagens pós-modernas, e que estão em processo já de franco esmaecimento, na medida em que não deram conta de estar sequer aglutinando forças em todo o mundo. Então, também tenho procurado estudar um pouco as curvaturas da vara do marxismo em direções diversas, conforme sopram os ventos, muitas vezes fazendo o caminho inverso aos feitos por Marx e Engels. E aí, indo de Marx a Hegel, isto é, do materialismo dialético ao idealismo, indo do materialismo dialético, retornando a uma leitura fenomênica da realidade do trabalhador, que muitas vezes não passa de senso comum, escamoteado com alguma sofisticação conceitual. E principalmente do marxismo aos braços do positivismo, do marxismo caminhando em direção ao difuso movimento da pós-modernidade e muitas vezes até mesmo fazendo uma leitura, entre aspas, eclética do marxismo pelos óculos da pós-modernidade. De uma perspectiva de totalidade dialética, a economicismos, particularismos e mecanicismo de todas as matizes, enfim, de abdicar da radicalidade de fundamentos ontológicos materialistas, de uma gnoseologia que é objetivista e em que a própria discussão sobre a subjetividade ela se coloca como uma questão objetiva, né? De um método que apreende as contradições do mundo real e as explicita de forma teórica e consequente, a dialética, e que tem por objetivo colocar o marxismo como uma prática. O marxismo ele tem uma axiologia, e a axiologia do marxismo não é a discussão sobre ética, sobre estética, é a discussão sobre política, é a discussão sobre revolução. Tenho me dedicado a um campo considerado por muitos como de menor importância, que é a história da educação, e que é a partir da história da educação que eu tenho tentado colocar que o debruçar-se sobre a educação, assim como qualquer outro tema em sua particularidade, ele não contribui em absolutamente nada em desvelarmos o mundo existente. Portanto, não precisa estar no campo da história da educação para não trazer nenhum tipo de contribuição teórica. Isso pode estar em qualquer campo do saber. Basta tornar a discussão mais ampla como uma discussão pontual. Basta deslocar o eixo das questões gerais e da articulação entre o geral e o particular para o particular em si mesmo e o particular se esgotando nele próprio. Então, é por aí que passa esta minha primeira discussão, e eu acabo tomando no meu escrito para estar retomando estas grandes discussões do marxismo em sua matriz ontológica, puxando como eles trabalham a questão da materialidade, como a materialidade se expressa no modo de produção, no modo como os homens produzem a sua existência, e o modo como os homens produzem a sua existência se dá através do trabalho, não se dá de outra forma, e aí a discussão e a centralidade do trabalho, ela se coloca em toda a sua plenitude, e é necessário trilharmos os caminhos pelos quais o desvelamento do trabalho, ele é a problemática, a questão fundamental a colocar os nossos óculos. E aí eu vou, desta dimensão ontológica, que eu centro o fogo na questão da materialidade, uma materialidade que é em si mesma contraditória, portanto a contradição ela é um princípio que explicita a unidade contraditória do real.
passando pela questão da gnoseologia, pela construção de uma teoria do conhecimento que explicite de condições para essa discussão, e tendo meu ponto de chegada em colocar, olha, o marxismo ele não tem nada contra se discutir ética, estética e demais questões que se queira. Não tem absolutamente nada contrário a inovar a pesquisa, trazendo novas fontes, buscando novos objetos de investigação. Só que, como se coloca esta discussão? Metodologicamente, de tal forma que o novo particular contribua com o desvelamento da totalidade histórica e social. É mais ou menos essa discussão que eu faço nesta primeira parte. Bem, no segundo ponto, e aí eu já queimei metade do meu tempo. 3/4 do meu tempo. Meu controlador aqui está sendo drástico. O segundo ponto, eu trabalho a questão da história e educação. E aí, a minha interlocução não é só com os educadores, mas é com toda a discussão que está colocada na modernidade e principalmente na contemporaneidade, que coloca a centralidade na educação como dimensão fundamental de formador do homem e do trabalhador que se quer. E aí, a minha discussão, ela é um pouco longa, não tem como estar fazendo aqui, mas eu vou estar mostrando como, pelas mãos do liberalismo, hoje travestido de neoliberalismo, etc., e principalmente na apologia da burguesia sobre o proletariado, a questão da educação é apresentada como panaceia para todos os males. E aí eu gasto um tempo, inclusive puxando como a educação ela vem se apresentando desde o construto da modernidade em torno da questão, para estar colocando, olha, por vício, por hábito e até mesmo por ideologização, nós colocamos e pensamos a escola atual como sendo uma escola que sempre existiu em sua forma e conteúdo. Portanto, nós não pensamos a educação como algo, como uma instituição em sua forma e conteúdo, como tendo sido construída no processo contraditório de construção da sociedade burguesa. Assim como ontem a discussão sobre o sindicalismo também foi nessa direção. Olha, temos que ter uma dimensão que necessariamente coloque as discussões no plano da construção histórica das relações em que elas se dão. E é isso que eu estou aqui colocando a escola. Portanto, eu estou fazendo um combate em refletirmos sobre a educação, sobre a formação, como algo natural e eterno, reproduzindo uma velha ladainha sobre a escola, que ela é natural, que é natural e necessário que existam espaços sociais onde se dê a transmissão dos saberes. É natural e necessário que os alunos tenham que ir à escola para aprender. É natural e necessário que a escola possibilite a todos o acesso ao saber. E que o problema é que nem todos na sociedade aproveitam a oportunidade que a educação lhes abre. E aí é que está a chave em que se transforma esta discussão na própria ideologização que responsabiliza o indivíduo por todas as males e mazelas em não ter se qualificado suficientemente para colocar-se no mundo do trabalho, colocar-se na sociedade que vivemos, etc, etc, etc. Então, aí a discussão, ela vai longe. E minha observação é, olha, o que a gente tem que estar colocando e recolocando é que a história, como qualquer outra instituição, primeiro, ela é histórica, segundo, que ela se forja no contraditório processo de construção de nossa sociedade, que a escola que temos, ela é resultado das transformações e das lutas entre burguesia e proletariado desde a Revolução Francesa,
constituindo-se ao longo de todo o século XIX num processo extremamente contraditório, em que acaba resultando não numa escola, mas em várias escolas, cada uma delas adequada a classes e frações de classes existentes na sociedade, e que, portanto, esta forma de construir a escola, ela se adequava perfeitamente bem às condições e necessidades da burguesia, mas que também a escola que temos, ela não teria resultado nesta amplitude, neste conteúdo que é articulado em seu interior, se não fosse as lutas que o proletariado desenvolveu ao longo de sua história. A luta, a escola, em outras palavras, indo para o fechamento desse ponto, a escola que a burguesia quis construir é a escola como mercadoria, é a escola privada. E isso todos os clássicos do liberalismo são claríssimos ao colocar. Quem quis construir uma educação pública, gratuita, de nível, que socializasse os saberes historicamente acumulados pela humanidade, não foi a burguesia. Isso foi construído a fórceps. Isso foi tirado no movimento contraditório entre burguesia e proletariado. Portanto, quando a gente fala, bem, essa escola aí está... O que se tem hoje é aquilo que resulta desse processo contraditório das lutas em nosso tempo. Então, e aí eu vou sendo longo na discussão, vou recuperando, e como preparação para o terceiro ponto, em que aí eu trabalho um pouco, ainda que longamente, né? São algumas páginas que eu vou gastando, discutindo que esta escola, em seu processo contraditório de construção, ela resultou e acompanhou todo o processo de transformação do capitalismo e do mundo do trabalho. E aí vou acompanhando passo a passo como isso foi se dando nos diferentes momentos, nas diferentes formas, como o modo capitalista de produção foi se metamorfoseando e transformando. E aí eu chego no meu quarto ponto, na discussão sobre alienação, emancipação e revolução. E aí eu coloco que a gente pode fazer um passeio sobre o entendimento que temos sobre alienação e emancipação. Eu retomo rapidamente como Marx vai estar colocando a alienação e como, ao trabalhar o conceito de alienação, como Jorge matou em cima. Eu imaginei que o Jorge estaria trabalhando isso daí, recuperando desde os escritos de juventude do Marx, porque é ali que encontra já a discussão da alienação como profundamente articulado a necessária emancipação, não do homem da religião, mas da emancipação do homem em busca de sua plena realização como homem. E aí a discussão minha, ela vai estar se dando, dos textos de juventude eu passo para a ideologia alemã, e da ideologia alemã eu chego até estar colocando que esta também é a discussão com que se faz quando se está discutindo o fetichismo das mercadorias e outras discussões por Marx e Engels. Tá? Então, retomo um pouco a discussão, colocando a ambiguidade do termo revolução, mas recolocando que é de fundamental importância que discutamos a questão da alienação como necessariamente nos auxiliando a entender um pouco melhor a questão da emancipação e como esses termos necessariamente colocam e recolocam para nós a questão da revolução. E encaminho nas minhas considerações finais, novamente retomando aí minha oposição a estas perspectivas novidadeiras, irracionalistas e subjetivistas, que nada contribuem para que entendamos mais adequadamente o atual movimento histórico da humanidade, mas também colocando que temos que estar muito atentos
né, com a perspectiva divisionista e autofágica de parcela significativa dos militantes e intelectuais marxistas de esquerda. Como até que fazendo um meia-culpa, é muito incomodante a contestação e o confronto com uma prática que perpassa a nossa elaboração em colóquios. O resultado disto é que, enquanto os impérios e imperadores têm historicamente conseguido transformar a figadal disputa e heterogeneidade de posições em consenso prático, nós, que nos colocamos no âmbito da revolução, transformamos nossas disputas e heterogeneidades em rivalidade e obsessão. Permitam-me brincar um pouco com vocês e até satirizar aquilo que eu tenho visto ao longo da minha curta existência. É que normalmente nós chegamos para os nossos grandes conclaves para discutir a revolução num micro-ônibus, mas depois de uma plenária acabamos saindo em 2 ou 3 fuscas que, se nos encontrarmos na primeira esquina, nós acabamos batendo de frente, né? Penso que, passada mais uma onda de refluxo internacional do movimento revolucionário, né, é notório que o marxismo tem ganhado nova atualidade e importância. Isso tem dado, até mesmo no âmbito acadêmico, no qual tem sido sistematicamente secundarizada e matizada como concepção teórica e metodológica equivocada e problemática, o marxismo no âmbito acadêmico nunca se transformou em concepção hegemônica. No máximo, ele se transformou em uma concepção que acabou resvalando em retirar do marxismo a discussão sobre a luta de classes e sobre a revolução. Portanto, no âmbito acadêmico, nós acabamos muitas vezes querendo colocar um relevo em Marx e acabamos produzindo uma versão domesticada do próprio marxismo. E é exatamente isso que eu estou colocando. Olha, vamos estar atentos, porque discutir estas temáticas que nós colocamos é estar colocando relevo exatamente na luta de classes e na revolução. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Claudinei. Por último, o professor Giovanni Alves. Tá certo? Vou fazer o mesmo controle de tempo, Giovanni. Já aviso faltando 10, já aviso faltando 5, faltando 2. Obrigado, Ari. Bom, inicialmente eu queria agradecer a presença de todos vocês nesta manhã. Um esforço para estar acompanhando o evento. O Seminário do Trabalho é uma maratona intelectual política, né? E eu assumi uma tarefa de estar proferindo uma conferência, mas com a cabeça ainda tentando articular e acompanhar a organização. E eu diria que é um desafio, até porque eu aproveito para fazer algumas reflexões com vocês sobre alguns detalhes do Seminário do Trabalho que tem um significado. Eu diria que a nossa tarefa é tentar aprender significados, fazer ressignificações e todos alguns elementos têm um sentido. Por exemplo, esse quadro da Tarsila do Amaral, Operários, é um quadro interessante porque ele remete, se vocês observarem bem esta pintura, ele remete não à fábrica, mas remete a rostos humanos. Que remete a subjetividades, a intersubjetividades, a classe social. E aí vocês verificam que, de um certo modo, essa imagem ela tem um poder de estar nos convocando, inclusive no plano subliminar, a uma condição que está sendo obliterada no plano, inclusive, da consciência social, que é a condição de proletariedade,
que é a matriz histórico-ontológica da categoria de classe social. Quer dizer, muitas vezes eu digo para vocês que a escolha desta imagem foi uma escolha por acaso. Eu estava tentando pensar como ilustrar o 6º Seminário do Trabalho e navegando, né? Eu me deparei com a pintura Operários da Tarsila do Amaral. E de um certo modo ela compõe porque estes rostos humanos estão também nos observando. Vocês, talvez, eu que fui assistir a conferência no mini anfiteatro, que estava sendo transmitida em vídeo, e ficou uma composição muito interessante, os conferencistas falando, e por trás, no fundo, estes rostos compondo um quadro, eu diria que com certeza o Fritz Lang iria adorar. Quem conhece o cineasta Fritz Lang sabe que é a composição. Eu diria que o 6º Seminário do Trabalho, ele quebrou aquelas edições de nós termos apenas uma mesa, uma faixa e uma parede branca. Nós estamos tentando agora ilustrar com a imagem, porque a imagem ela tem um significado sociológico nessa atual fase de desenvolvimento do capitalismo manipulatório. Nós não podemos desprezar o uso das imagens na prática formativa. E eu vejo que isso não tem sido utilizado, né? Não tem sido utilizado pelos agentes de formação, mas eu vou tratar disso no final. Também a capa deste livro que eu estou lançando, Trabalho e Cinema, tem um significado, toda essa composição de rostos humanos, de personagens centrais, de narrativas do estranhamento. Porque, gente, são personas without face, personas sem rosto humano. Na verdade, se nós formos fazer uma reflexão mais intensa, você tem um processo onde são faces, mas não são rostos humanos. Você tem uma dimensão de uma desefetivação do sujeito declaração, processo contraditório, que eu diria que marca todo um processo de constituição daquilo que é o capitalismo manipulatório. E aí eu entraria na minha intervenção remetendo a uma entrevista que Georges Lukács, em 1966, concedeu a alguns intelectuais alemães. Está publicado como Conversando com Lukács, onde o velho Lukács ele faz considerações interessantes que não foram desenvolvidas. Isso é curioso porque não se teve um desenvolvimento à altura daquelas colocações. O Lukács ele fala do capitalismo manipulatório. E eu vejo que se fala em capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, capitalismo com múltiplos adjetivos, mas não se coloca a centralidade categorial da manipulação. Eu diria que essa categoria tem que ser dissecada. A manipulação. Nós temos a necessidade da constituição de uma teoria da manipulação nas suas mais diversas formas socio-metabólicas. Porque a manipulação não está apenas na fábrica. A manipulação não está apenas na política. A manipulação não está apenas no consumo. A manipulação, na verdade, ela é aquela categoria que organiza todo um traço essencial desta forma de desenvolvimento capitalista, que o Lukács, em 1966, apreendeu, mas que hoje, em 2008, ele está devassando as relações sociais, nas mais diversas instâncias, desconstituindo o sujeito histórico. Até porque, aí eu lanço a seguinte questão: o que é que está em disputa?
Essa é a questão. O que é que está em disputa? O que está em disputa é a subjetividade. Entre aspas. Eu coloco entre aspas. Porque essa categoria também nós temos que problematizar. Por quê? Porque olha como é que é a dialética. A dialética ela vai problematizando aquilo que de imediato é dado. Subjetividade, entre aspas, na verdade, se nós formos olhar bem de perto, nós temos a intersubjetividade. Né? Então essa categoria, na verdade, ela oculta a dimensão da intersubjetividade. E por trás dessa dimensão da intersubjetividade, para não ficar na instância psicológica, porque você tem um viés psicologista, você se reencontra novamente com a classe social, com a condição de proletariedade, com algo que eu diria que organiza o metabolismo social de uma condição humana, diriam os existencialistas, uma condição humana, condição bem. Não é uma condição humana, é uma condição histórico-ontológica de uma sociedade produtora de mercadorias que assume no século XXI dimensões planetárias, com todos os impactos que isso tem no metabolismo social. Aí eu diria, capitalismo manipulatório, que o Lukács coloca, né? Ele levanta esse elemento. Aí eu penso numa categoria que Estevão Mesaros, de um certo modo, ele levanta a questão do capital como uma forma de controle do metabolismo social. O capital não é uma categoria econômica, não é apenas uma categoria política, é uma categoria que eu diria que tem um conteúdo intrinsecamente de controle do socio-metabolismo, do metabolismo social, o que novamente coloca a centralidade do debate, da investigação sobre a classe social, né? Sobre a classe social. Eu diria que nos últimos anos, quem vem acompanhando alguns dos meus escritos, desde a minha formação, fiz mestrado em Sociologia na Unicamp, fiz doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, e eu tenho desenvolvido, escrito muito na área da Sociologia do Trabalho, né? Onde eu tenho, de um certo modo, buscado fazer uma investigação, eu diria, bastante fina sobre essas novas formas de gestão, né, empresarial, né, e eu tenho ressaltado, né, a importância de nós estarmos aprendendo o significado da categoria de toyotismo, né, e o toyotismo como tendo como nexo essencial a captura da subjetividade do trabalho, né, e nesse processo de elaboração, de reflexão, eu de repente eu me vi diante dessa problemática da classe social, e eu digo que é um desenvolvimento, eu diria que foge ao meu controle. Eu não estava esperando encontrar de repente aqui num debate sobre uma teoria do proletariado, né? E é isso que eu tenho ultimamente, até inclusive feito algumas reflexões. De repente eu me deparo com o Sérgio Lessa publicando um livro, Trabalho e Proletariado, onde o Sérgio tenta também esboçar uma teoria do proletariado, e a gente bate de frente, porque a teoria dele, enquanto restringe muito o conceito de proletariado, eu chego a outros resultados a partir de algumas derivações, aonde eu, de um certo modo, penso a classe do proletariado como muito mais ampla do que nós pudéssemos imaginar. Mas eu não penso a classe do proletariado como um dado sociológico. Eu penso como uma categoria social, é uma forma de ser. Agora, como toda forma de ser na dialética, ela é processual, ela se constitui a partir de uma processualidade intrinsecamente contingente, num processo de gradação que você pode pensar no limite, numa instância da necessidade, que seria, no caso,
aquilo que muitas vezes se fala. Muitas vezes as pessoas falam em classe: olha, mas cadê a classe? Diz: olha, cadê a classe? Eu não estou vendo classe, né? Quando na verdade as pessoas estão estão procurando aquilo que de fato elas nunca vão encontrar, porque está na cabeça dela a classe como sendo uma coisa acabadinha, né? Certinha, né? Aquele sujeito da revolução, certo? E isso, gente, não é assim. A realidade é muito mais complexa. Na verdade, a classe ela assume formas de ser contingentes, que essas formas que nós temos que aprender, inclusive na investigação sociológica, certo? Porque está diante de nós, está diante de nós, às vezes, né? Está diante de nós, por exemplo, sob a forma da condição de proletariedade, que eu diria que é algo que merece ser investigado, porque diz respeito a tudo aquilo que constitui a nossa espécie das outras espécies animais. Isso aí é o ABC da ontologia do ser social, certo? Então é um processo onde a categoria de classe é uma das categorias mais importantes dentro do materialismo histórico, né? E por trás dessa categoria de classe social você tem esse elemento que vai exigir que seria um tratamento desse campo de disputa, que são as subjetividades. Agora, subjetividades vistas também como intersubjetividades. Eu diria que são determinações reflexivas. Eu tenho muito cuidado de lidar com isso, porque quando você fala subjetividade, os psicólogos ficam tudo pensando naquela tradução que vem, certo, de uma tradição psicológica, psicologista, tal, que na verdade não se coloca dessa forma. O que você tem são individualidades de classe, né? Eu sempre gosto de trabalhar com essa construção. Eu diria que está no Marx, está no Gramsci, está no Lukács, né? Aquilo é uma composição categorial onde você tem duas palavras que parece que elas se contrastam, né? Por exemplo, o Gramsci fala em revolução passiva, mas se vocês observarem, não há nada. Mas como revolução passiva? Como a revolução pode ser passiva, né? E o Marx, na ideologia alemã, ele fala em individualidades de classe, né? Onde a classe é o adjetivo que dá o conteúdo intrínseco daquela individualidade, mas a individualidade ela não perde a sua legitimidade, inclusive no plano das explicitações sociometabólicas. Hoje mais do que nunca, hoje nós não podemos mais reduzir as pessoas à classe social, né? Você tem um complexo de mediações que tem que ser lidado com isso. Eu diria que o marxismo no século XX ele perdeu muito essa articulação de estar pensando a classe como a categoria, eu diria, que nos desafia, como a esfinge, né? Decifre-me ou devoro-te, né? Eu diria nós somos devorados, é claro. Toda a prática da experiência comunista do século XX foi uma prática positivista. Se positivizou a categoria, e aí a gente fica achando estranho porque é que vem a reação contrária, de jogar a categoria no lixo, né? No lixo da história. Claro! Você há uma revolução, tem uma contra-revolução, né? Esse livro, Trabalho e Cinema, que também é uma coisa muito curiosa. As pessoas acham que os livros que eu escrevo, Trabalho e Cinema, volume 1, volume 2, que eu viria agora crítico de cinema. De forma nenhuma, gente. Isso aqui é teoria. É teoria, aliás, é a reflexão teórica está aqui. Eu desenvolvo, inclusive, nesse volume 2, sim, você tem toda uma tentativa